Muito bem, agora então vamos para a nossa última entrevista da série sobre Síndrome de Down, uma semana de grande aprendizado para a gente, né, Estela? Nossa, foi muito produtiva essa semana, muito legal. Muito bacana conhecer várias histórias. A gente começou ali com o Roberto, daí depois a mãe do Thiago, ontem teve a pequena Diana, que é uma gracinha, não tem como não se apaixonar por ela, não né? Tem como, né? Eu cheguei em casa encantado falando pra todo mundo dela, porque eu fiquei apaixonada por ela. Uma gracinha. E hoje quem tá aqui com a gente é a Lucimara Peters, que é pedagoga, e a Vanessa Dalbó, que é psicóloga da PAI. Elas vão conversar hoje com a gente sobre outros aspectos, né, da síndrome de Down, pra gente encerrar esse ciclo que foi realmente assim, gente, eu falo de coração, porque a gente às vezes espera, peraí, as pessoas vão, né, se cansar do assunto, que é uma semana toda. Cara, a gente teve muita audiência, né? Semana toda, audiência. Todo mundo ligado. E eu tenho certeza que todos os que acompanharam essa série, sendo ao vivo, sendo depois na gravação que a gente postou também, mais tarde no J+, tá lá, todas as reportagens estão lá, todas as entrevistas, né? Eu acho que também se sentiram assim, conhecendo mais do assunto e empáticos com relação àqueles que têm a síndrome, né? E acho que esse o nosso grande objetivo, né, Vanessa? Sim. Você também assistiu, né, a série? Assisti todos os dias. Foi enriquecedor. Foi muito enriquecedor, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você está muito bem-vinda também, Lucimara. Obrigada. Né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Obrigada. Bom, eu acho que o que mais a gente tem que falar aqui dessa semana, e são duas palavras acho que resumem, né, essa questão, né, Vanessa? Começando por você. Amor e respeito, né? Amor e respeito, exatamente. É o que a gente espera, né, para os nossos filhos, né, e para todos, né, da nossa família. É importante a gente, né, tratar desse assunto, porque eu vim acompanhando as lives, né, e eu vi que vocês falaram muito também sobre as abordagens, né, e tudo mais. Então, assim, esse amor e esse respeito precisa existir. A gente precisa ter a consciência de que antes da deficiência existe uma pessoa. Né? E essa pessoa, sim, precisa ser assistida, precisa ser ouvida, precisa ser respeitada. Né? E isso é muito importante. Acho que é por aí que começa. E não achar que porque não é igual a você, é uma pessoa que tá, sei lá, é uma extraterrestre, é alguém que não tem sentimento, né? Ou falar, uma coisa que a gente não falou até essa semana, uma coisa que é muito comum, né, Lucimara, as pessoas falarem do Down como se ele não estivesse presente, né? Muito triste. Isso deixa eles muito irritados, né? Inclusive na abordagem, né? Você chega a conversar com o familiar, né? E você isola a presença, né, da pessoa ali em si. Né? Mas você precisa sim tentar se comunicar, né? Falar, cumprimentar, né? Isso é muito importante. Eles precisam se sentir pertencentes à sociedade, à família, né? A gente falou também muito sobre querer infantilizar ou querer tratar realmente como um doente, que não são, né? Não são. Eles não são coitadinhos, né? Eles são pessoas, eles têm sensações, sentimentos, né? Eles têm comportamentos como nós também, né? Às vezes, né, projetamos algum comportamento. Então, a gente precisa, sim, olhar para tudo isso, né, com muito respeito e empatia. Tem dia que tão bom, tem dia que não tão, mas tá todo mundo assim, né? Tem dia que faz birra, tem dia que, né? E a gente precisa dar os limites, né? Como a gente dá também, né? Como todos devem. Para qualquer pessoa. Né? Para qualquer pessoa. Bom, a Vanessa entrou recentemente na PAI, mas acho que a Lucimara já está há algum tempo lá, né? Sim, desde 2011. Já faz 12 anos. Né? Agora no dia 4 de maio, 12 anos. Eu saí 2 anos, trabalhei na PAI de Três Barras, porque eu era CT, né? Então eu fui 2 anos para lá e retornei para a PAI e hoje sou efetiva na PAI. Qual lição você tira deles? O que você mais aprendeu com eles, assim, Lucimara, que você possa nos ensinar também? Na verdade, o meu primeiro contato com a PAI foi através da Luana, né? Que é minha irmã. Que foi bem tardia, né, a descoberta do diagnóstico dela, e foi através, né, do encaminhamento dela para a PAI que eu vim a conhecer a PAI, e aí me apaixonei, e é aqui que, né, vou trabalhar, fui estudando para isso. O que a gente aprende muito com eles é o respeito, coisas que a gente deveria fazer por eles, a gente que eu digo num todo, né, todo ser humano, respeitar as pessoas, é um respeito, é um carinho indiferente, né, e o sentir, o olhar nos olhos, sentir que a pessoa não está bem, eles têm muito isso, né? E eles ensinam muito isso pra gente, de olhar as pessoas através da aparência física, sabe? Então isso é muito importante. Da aparência física, né? Vanessa, uma das coisas assim que a gente falou muito essa semana também, com os pais que estiveram aqui, é a questão do diagnóstico, né? Você descobre que seu filho
tem síndrome de Down, e isso é muito claro porque está na fisionomia da pessoa, né? E é muito desconhecido para o pai e para a mãe, e o ser humano tem medo do desconhecido, né? E isso provoca um choque inicial que, pelo que os pais falaram aqui, vai se dirimindo com o tempo, eles vão vendo que não é tudo aquilo que eles pensavam, mas é um choque muito grande, né? Isso. Então, assim, né, desde o momento da gestação, né, os pais vão acompanhando, e aí vai criando aquela expectativa, como vai ser o meu bebê, né? Quais os traços dele, né? E esses temores acabam acontecendo, que é comum e é normal durante esse período gestacional, né? Aí depois que a criança nasce, né, e que confirmado, né, o diagnóstico da síndrome, você confronta, né, o filho idealizado e o filho real, né? Que nasceu, que está ali, também pronto para ser amado, né, acolhido. Então existe, né, essa idealização, né, dos pais mediante a esse filho real. E esse diagnóstico é muito importante também a forma com que ele é dado, né, que é o que vai determinar ali as primeiras relações entre os pais e a criança. Né, ontem até a gente viu, né, acompanhando durante a semana, né, alguns relatos das mães falando da forma com que é falado esse diagnóstico. Nem todos recebem, como a mãe da Diana recebeu ontem, né, falando do diagnóstico, de como foi para ela, né, alguns causam, sim, né, aquele choque, aquele impacto. O primeiro sentimento é um sentimento negativo, um sentimento, né, de desesperança. Por quê? Falta de informação, muitas vezes, né. Aquele exemplo que ela deu, que eu achei muito bacana também, né, dos pais já ensinarem os filhos, né, poxa, é diferente, né, tem deficiência. Você imagina uma criança dessa, adulta, tendo filhos, o que ela vai pensar? Né? Se tiver um diagnóstico de deficiência, meu Deus, é um problema. Até não porque é. A gente não está falando de algo hereditário. Exatamente. Ele é genético, mas não é hereditário. Então, exatamente. Você pode ter um filho. A hipótese de você ter 2 filhos com Down é muito pequena, imagino Muito eu. pequena. É muito pequena. Então, você vai ter um e os outros vão, né, estranhar se você ensinou ela a ter preconceito com a criança gordinha, a ter preconceito com a criança que é diferente, com a criança que tem outra raça, outra religião. Então aí ela vai olhar, nossa, mas meu irmão também é diferente. Então, se tudo que é diferente eu tenho que atacar, eu tenho que agredir, então eu também vou atacar, vou agredir o meu irmão, né? Exatamente. Ou vou ignorar e tal. Aliás, a Gislaine, eu já conheci ela, não era um dos íntimos, mas conhecia porque a gente estudou junto, mas eu lembro de um traço dela que era de muito carinho com as pessoas, de ser muito carinhosa com as pessoas. Aí, né, como diz, né, Deus realmente entregou esse anjinho ali pra ela, que sabia que ela ia cuidar muito bem, né? Sempre fala que pais especiais têm filhos especiais também. Né? E ela é uma mãe especial, porque pelo que eu lembro dela, assim, pelo jeito não mudou nada, não, é uma pessoa muito amorosa. Sim. A questão da adaptação, né? Essa adaptação, eu acho que você deve ajudar muito os pais lá na PAI, né? Sim. A fazer esse período de adaptação, tanto para o pai quanto para a criança. Isso. O que favorece muito a questão da adaptação é o conhecimento sobre o assunto, né? É você buscar esse entendimento do que é a síndrome, o que eu entendo por síndrome, porque muitas vezes, né, essas crenças que a criança cresce ouvindo, que ela, né, é um ambiente que acaba, né, trazendo, né, para ela isso. Então, assim, eu entender primeiro o que é a síndrome e quem é o meu filho. Porque existem as particularidades, né? Eles são diferentes, como já foi comentado aqui. Cada um traz uma particularidade, né? E esse entender é o que vai possibilitar o fortalecimento desse vínculo, criar esse vínculo, né? Vai favorecer essa adaptação, né, dentro da família em si. E daí as famílias acabam passando por todo um processo de luto, né? E entenda luto como que é importante para nós, tudo que é importante para nós, né? E que a gente acaba perdendo, a gente passa por esse processo de luto. Aí a idealização, né? O luto do filho idealizado para o filho real. E desde o processo, né, do diagnóstico até a aceitação da situação e da criança, né? A família passa por todo esse longo processo. E eu percebo também que até hoje, né, muitas pessoas acabam se apegando na questão de uma das fases do luto, que é a negação, acabam se apegando muito nisso também, né? Eles negam tanto que deixam de dar os estímulos precoces, né? Fazer esse tratamento inicial, né, esse acompanhamento inicial, porque ainda está lá em busca do diagnóstico, mas será que é? Será que não é? O que tem? O que não tem? Só que eles não estão tendo a noção da perda do tempo que está, né? Que já poderia estar sendo trabalhado, já poderia estar sendo, né, estimulado. Porque a primeira coisa que a gente acha que destacou muito bem essa semana não é uma doença, né? Não. É uma síndrome. Logo a pessoa vai ter aquilo aí
pelo resto da vida, não tem como. Então você tem que lidar com a adaptação dela na sociedade, como se dá isso, né? De que forma você pode tornar a vida dela mais aprazível, né? Porque, ver, nós enquanto sociedade, que não temos, né? A Alcimara tem, ela pode falar da família dela, tem um caso, mas nós que não temos, cara, pra gente é muito fácil, é só respeitar, é tão simples. Mas o não respeito da nossa parte é muito cruel com aquela criança, com aquela pessoa que tem o Down. Porque é uma atitude nossa, no ponto de ônibus, como a Gislaine contou, na escola, né? No convívio social como um todo, é ali que a gente pode tornar a vida daquela pessoa mais fácil ou mais difícil, né? E às vezes a gente não tem noção da importância da gente enquanto sociedade na vida de uma pessoa que tem uma síndrome que faz com que as pessoas achem ela diferente e logo então queiram dar um tratamento hostil para essa pessoa. Exatamente. Né, Lucimara? Sim, até porque nos dias atuais, desde a gestação, né, as mães já estão descobrindo, então essa vivência desse luto já se preparam antes, né, da criança chegar. No caso da Luana, foi bem tardio o diagnóstico. Então, a Luana é minha irmã. Tua irmã. Que tem síndrome de Down. Foi bem tardio o diagnóstico. Aí a aceitação, para depois buscar, né, os recursos. Então ela veio para a PAI já com 6 anos. Nossa. Então foi muito tardio o caminhar, o falar, né, desde das necessidades fisiológicas, o desfraude, foi bem tardio tudo. Também ela aprendeu muito na PAI, né, a gente é bem grato assim pelo trabalho, né, que foi realizado com ela, porque em casa o meu pai acocava muito ela. Agora fazem 3 semanas que a gente perdeu o pai. Então tá sendo bem difícil assim para ela, porque ele dava muita ganja, que a gente diz, né? E ele sempre dizia: enquanto eu puder fazer, pai, tem que deixar ela fazer, tem que ensinar. Mas enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Mas a gente ensinava, e o trabalho da PAI foi muito bom com ela, né? Porque quando ele não estava, e agora ela consegue, né? Quantos ela tem hoje? Ela tem 23, vai fazer 24 em junho. Então é um longo processo, assim, que, né, graças a Deus, a PAI, ela teve esse aprendizado, assim, porque em casa era bem difícil. O pai não deixava muito fazer, deixar ela lavar uma louça, Deus o livre, sabe? Então, um exemplo do que se falou, né, Vanessa, da tentativa da necessidade da família entender e fazer o procedimento correto para melhorar a vida daquela pessoa. Isso, né, a gente não adianta direcionar os recursos somente, né, ao usuário em si, mas a gente precisa, Ednei, muito de uma família participativa, colaborativa, consciente das responsabilidades, né. Então a gente trabalha muito com os fundamentos, né, sistêmicos, né. Então a gente entende a família como um sistema dinâmico e que ele está em constante desenvolvimento, né. E o quanto isso é importante, né, para a criança. Não é aquela questão assim, eu vou evitar levar para o ensino regular. Não, eu quero na PAI porque eu não quero que vá para a escola. Eles precisam ir para a escola. Eles têm que ser preparados para a vida, isso, né? Eles precisam criar essa estratégia de enfrentamento. E a gente, a família em si, eles acabam não tendo essa percepção. Claro, a gente entende, né? Dá para compreender, mas é disfuncional pro desenvolvimento dela, né? Porque ela precisa criar essa estratégia de enfrentamento, né? O papel da mãe, né, na teoria sistêmica, a gente vê como o acolhimento, né, o afetivo, e o do pai é o preparo para a vida, né, esse enfrentamento, o quanto é importante, né, então a gente precisa delimitar os papéis, a gente precisa desse grupo, né, a família é o primeiro grupo social que a criança é inserida, então a forma com que ela vai interagir, as dificuldades que ela for encontrar, tudo que ela for vivenciar é o que ela vai refletir fora desse grupo também, ela vai criar essas dificuldades também, né, e a gente precisa, né, criar eles de uma forma, né, e desenvolver eles de uma forma com que eles se tornem independentes, né? Eles precisam ir para o mercado de trabalho, como já foi comentado aqui, né? Eles precisam ter as oportunidades, pegar um ônibus, eles precisam ter autonomia, porque eles têm sim opiniões, né? Precisa ser dados limites sim, né? O dar limite na família favorece o trabalho, né? Das pedagogas, né? Do pessoal que está trabalhando com essa criança, então é muito importante. Gente, pode falar. E até esse trabalho que a PAI faz com a família ajuda bastante, porque mesmo nós, né, com
o desejo dele de sempre estar fazendo por ela, e a mãe sempre mais participativa, né, na escola, né, na instituição, assim, e nas reuniões, e, né, nos projetos que são feitos, assim, desse incentivo para a família estar trabalhando com eles, né? Então ajudou bastante, porque a mãe chegava e falava, ó, tem que fazer, vamos fazer. Até na pandemia, assim, quando a gente fez, né, aula em casa, ela aprendeu bastante também, porque aí tinha que gravar ela fazendo para mandar para os professores. Então, para ele também foi muito bom ele ver que ela fazia, sabe? Que ela conseguia fazer. Então, a gente gravava ela e mandava, e ele ficava meio assim, mas ele ficava bem feliz de ver ela fazendo, né? Então, para algumas coisas a pandemia, né, deu um olhar diferenciado mesmo, né? E desse trabalho que foi feito, né? Legal que tudo que a gente está falando essa semana e todas as entrevistas, elas têm uma figura muito importante por trás de tudo isso, que é a PAI, né? Que é, assim, uma associação que foi criada pela sociedade para atender especificamente esse público, e ela fez transformações incríveis na vida dessas pessoas ao longo desses últimos anos, a ponto de essa semana, quando foi ali o Dia Internacional da Conscientização, né, foi terça-feira, saiu uma reportagem que me deixou bastante impressionado, que a expectativa de vida do Down, ela foi de 12 para 60 anos nas últimas décadas, né? Sim. A PAI tem muito participação nisso aí, certeza, né, Lucimara? Que com o trabalho, com estímulos, vai se criando mais qualidade de vida, né? Então, acabou aquele tempo de tem uma deficiência, vai ficar lá no cantinho, né, sem fazer nada, ocioso. Então, eles, sendo estimulados, né, eles vão buscando novas formas, né, novas experiências, né. Então, isso vai ajudando, né, para a longevidade deles. Importante a gente falar também do que exatamente a PAI faz lá, né? Porque a gente falou tanto assim sobre a PAI como um sujeito oculto aqui na conversa ao longo da semana, mas não colocamos como protagonismo que ela tem, né? Então a PAI, ela trabalha com uma equipe, né, multiprofissional. Eu sou professora de estimulação precoce, nós temos 6 professoras de estimulação precoce hoje, e a PAI, ela trabalha, assim, em diversos programas, são 8 programas, né, de trabalhos, assim, subdivididos, né, dentre eles tem a estimulação precoce, o serviço de vivências laborais, né, que é a atividade de costura, de artesanato, o PROEP, que foi falado que é sobre o mercado de trabalho, mas do início, assim, o que a gente hoje está tendo bastante procura pela estimulação precoce, né? A estimulação precoce é um trabalho para crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, dentro desse trabalho, assim, a gente trabalha com um protocolo de avaliação, acompanhamento e intervenção, né? Quando a criança chega, ela passa por essa equipe multidisciplinar para avaliação, né? Para estar vendo quais, digamos, tratamento ela precisa, né? Se vai precisar de físio, de fono, de psicóloga, psicomotricidade. São muito divergentes os casos, né? Porque às vezes são diferentes os casos. Sim, né? Por isso que passa para essa avaliação, né? Para fazer o rastreio das habilidades deles. Depois dessa avaliação, eles são encaminhados, né, para cada serviço e recebem os estímulos necessários, né? Para alcançar, né, essas habilidades que estão em defasagens. Então, no meu caso, eu atendo 2 vezes na semana, né, com períodos de meia hora, 45 minutos cada criança. Aí depois, dependendo da necessidade, eles participam dos outros programas, de físio, fono, psicóloga, depende do... Muito bem, você que está nos ouvindo na Nativa FM, sejam bem-vindos a partir de agora ao vivo, então, também na Nativa FM. E, claro, você que nos assiste pelo YouTube, que nos assiste pelo Facebook, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a Estela vai ler alguns recadinhos que vocês mandaram ali pelo nosso Facebook, né? Obrigado, então, pela audiência. A gente está conversando agora com a psicóloga Vanessa Dalboy, com a pedagoga Lucimara Peters. O assunto do programa de hoje é a questão ligada à abordagem, né, da pessoa com Down, a abordagem familiar, a aceitação familiar, né? E também a gente quer destacar nesse último programa da série, né, de entrevistas, o trabalho da PAI, que a gente estava falando agora com a Lucimara, que é um trabalho muito bonito, muito bacana e que tem um ponto, e que tem um fator decisivo, até mesmo para o aumento da longevidade da pessoa com síndrome de Down, porque é o lugar onde
se ataca onde se trata, né, exatamente daquelas dificuldades que o Down tem, né, Lucimara? Acho que falei certo, né? Isso. Então, né, a partir desse rastreio, né, das habilidades que eles já têm e as que estão em defasagem, é feito, né, um plano de ensino, né, que é o nosso planejamento, que é individualizado, né? Então a gente faz o planejamento para cada criança, não é um planejamento para turma, vou fazer isso com todos. A gente trabalha em cima de cada habilidade que aquela criança necessita, né, alcançar. Esse instrumento ali que eu falei é o Guia Portage, então ele tem as habilidades, né, dentro das áreas do desenvolvimento, que são socialização, linguagem, cognição, autocuidado e desenvolvimento motor. Então, as crianças passam por esse processo, ali quando chegam aos 6 anos, eles passam pela avaliação, e aí eles ganham alta nessa faixa etária dos 6 anos. Porque eles precisam desse acompanhamento a vida toda, porque a gente percebe que o Roberto tem 30 anos, né, o Thiago acho que 26, 27, né, eles precisam desse acompanhamento a vida toda, ou vai chegar um momento que não, tá tudo bem, pode caminhar sozinho na vida? É o que a gente espera, que eles possam caminhar, né? Através dos estímulos, mas acontece desse apoio, sim. Tem casos de pessoas que conseguiram depois... Sim, tanto que a gente tem também na PAI, né, o Programa de Educação Profissional, né, que é o que a gente trabalha com eles, para inseri-los no mercado de trabalho, que a gente quer essa autonomia mesmo, né? É o que a gente quer, o que a família quer, e que ele precisa, né, ser visto dessa forma. E aí vai uma reflexão também, né, aos nossos empregadores, né, para que abram essas oportunidades. Existe uma lei para isso, né? Sim, né, que possam rever todo o layout, que possam rever a descrição dos cargos que eles trabalham, né, cada um na sua logística, na sua função, que a gente possa criar oportunidades para eles, né, e é o que a gente espera. A gente recebe muitos currículos na PAI também, né, e a gente precisa direcionar, a gente precisa, né, dar essa autonomia, essa independência para eles, né. Tem muita coisa que eles podem fazer, né? Nossa. E a lei do PCD, né? Ele abarca também a pessoa com síndrome de Down, né? Sim. E imagino até que muitas empresas até buscam vocês, porque eles precisam dar essas vagas, né? Sim. Hoje tem vários ex-alunos, né, que estão nas empresas por essas vagas, né? E a gente faz um acompanhamento de 1 ano, né, junto com eles, né, nessa empresa, para ajudar e favorecer, né, na questão da adaptação e tudo mais, né? Então é bem importante. Interessante. Tem alguma participação ali, antes, enquanto a Estela dá uma Eu acho que olhadinha desse ali? assunto não. O pessoal tá só dando os bom dia Já lá, tá né? dando bom A Maria dia. da Luz, a Ariane Batista, parabéns, tia Lucimara, estamos orgulhosos de você. A Ariane tá mandando aqui. Quem mais tá dando bom dia pra gente aí, Estela? O Moacir Leite tá dando bom dia, Almir Rocha, o Fernando Tokarski tá dando um bom dia pra gente, uma excelente manhã para você também. A Cris, o Altamiro Gomes também. O pessoal tá mandando eu quero aqui na... da participação da participação, aqui. Mas tem que ser no WhatsApp, tá, gente? Do 99777744. Isso, o pessoal tá mandando eu quero aqui na live. Não vai funcionar, tem que ser... Não vai rolar. Não vai rolar, tem que ser no WhatsApp. Porque a gente tem que ter o teu número para poder te ligar. Essa é a questão, gente. A gente precisa do teu número. Também aqui o Leomar Eurico Carneiro, a Simone também, Luiz Silva, Andel Beto também. Vou mandar um bom dia aqui também para Cleonice Alves, o Anderson Broco. Tem muita gente assistindo a gente. Que bom, né? Um abraço para todos aí que estão na audiência, então, do Cidade ao Vivo de hoje, né? Bom, estamos nos encaminhando para os finalmente da entrevista, que encerra essa série. E eu queria pedir especialmente para a Vanessa uma reflexão aqui sobre como nós olhamos o Down, né? Nós que não temos a síndrome, não temos parentes com Down, né? Como que a gente deveria olhar, como a gente deveria abordar a pessoa com Down, Vanessa? Dinei, nós como sociedade, a gente precisa olhar com muito respeito. Respeito, amor e empatia, né? Respeito, amor, empatia, oportunidade é o que eles precisam, né? Então a gente precisa ter esse olhar. É nossa responsabilidade enquanto sociedade, né, proporcionar isso a eles, né? É uma questão de empatia, né? Da gente se colocar, né? no lugar, né? Porque a pessoa é bem aleatório, né?
A pessoa ter a síndrome é muito aleatório, pelo que a gente entendeu essa semana aqui, né? É assim, né? Então nós poderíamos ter também. Isso, e a empatia, quando a gente fala, não é só simplesmente se colocar no lugar em si, mas pegar toda aquela história, né? Todas as dificuldades, se posicionar dessa forma, quais são as dificuldades, o que tanto ele passa, será que a gente consegue imaginar? Né? Será que cabe a nós imaginar? Por que a gente fala, eu sei, eu entendo. Não, porque a gente não passa, né? Quem vivencia é eles, entende? Então é ter essa empatia desta forma, né? Empatia é tudo, gente. E às vezes a gente fala umas coisas achando que tá ajudando, não tá. Não. Né? A infantilização que a gente falou, falar da pessoa como se ela não estivesse ali, como se ela estivesse, né, uma pessoa totalmente incapaz de entender o que você está falando. Eles entendem. Podem ter a dificuldade de se expressar por causa da questão da fala, né? Isso. Mas eles entendem, né? Tudo. Né? A gente percebeu isso pelos que vieram essa semana aqui. Isso. E também deixar espaço para a Lucimara se despedir, também fazer sua mensagem, deixar sua mensagem para os nossos amigos espectadores e ouvintes. Então, o que a gente mais pede é, como vocês falaram, né, a empatia. É também os professores, né, nas escolas estarem sempre trabalhando, não só questão de deficiência, mas de respeitar todos, né, independente da situação. A gente também faz, né, uma parceria com as escolas, né, dos usuários. Então, a gente sempre está indo nas escolas também para saber como que eles estão lá e para a gente conseguir fazer um trabalho em conjunto, né, com as escolas. E a gente pede também que as famílias, como a Vanessa já disse, como a mãe da Diana disse, tratar como uma pessoa, não com uma deficiência. Porque é muito triste mesmo quando você ouve falar, ai, tadinha, ele é deficiente. Ou que você vai numa escola e a professora diz, eu tenho 19 mais um. Isso é muito triste, porque não tem 19 mais um, tem 20 alunos. É um aluno independente, né, de qualquer condição. Então, a gente pede o respeito, né, como a gente gostaria de ser respeitado. Né? Também vou mandar um abraço lá pro pessoal lá da PAI, né, que estão todos assistindo, para a Luana, né, minha irmã, e para minha família também, que estão ligadinhos, que ouvem e assistem também. Obrigado, gente. Obrigada a todos, um beijão. Beijão para todos. O pessoal da PAI lá foi muito boa essa semana. Muito legal. Eu me sinto, como eu posso dizer assim, eu cresci enquanto ser humano, eu acho, essa semana, né? De conseguir entender, porque realmente o preconceito está intrínseco, a gente é preconceituoso mesmo e a gente só perde o preconceito quando a gente aprende, né? Quando a gente baixa a crista, né? Baixa a crista e escuta quem realmente está vivendo, quem está ali passando por aquele momento, né? Não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas tem, né? O meu pai está acamado já há 3 meses e sofre 24 horas por conta dessa situação. E uma das coisas que mais dói é a gente ouvir a pessoa dizer assim, mas faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, mas são 3 meses que a pessoa está na cama e tal. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa que não tem, né? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento nenhum, não viveu aquilo. E é como você disse, às vezes, ou às vezes fala, eu sei que você está passando. Não sabe. Não sabe. E ó, parabéns pelo trabalho. E, assim, além do trabalho, é um dom, né, que vocês têm. Vocês duas aqui, o resto do pessoal que está lá na PAI, é um dom diário, né, de conduzir essas pessoas tão especiais, né, para a nossa sociedade, né. Então, eu gostaria de parabenizar vocês realmente, porque é para poucos, né, o trabalho que vocês têm. Exatamente. Não é questão financeira, não é, né? Não, é realmente porque a pessoa gosta do que faz. Com certeza. Né? E isso é uma bênção na nossa vida também. Lucimara Peters, então, pedagoga da PAI, e a Vanessa Dalbock, psicóloga. Muito obrigada, a Vanessa estava nervosa. Foi super de boa, né? Foi incrível. Obrigado, meninas. E obrigado, Simone, pela confiança, a PAI pela confiança em desenvolver com a gente esse trabalho ao longo dessa semana. Nós ficamos muito tocados por termos sido escolhidos por vocês para fazer esse trabalho maravilhoso. Aprendemos muito. Aprendemos muito.